ações, opções, derivativos, commodities, dólar, índice e qualquer coisa, ele tem risco. Tudo tem risco. Quanto maior o seu risco, maior o seu ganho, se for a seu favor, maior a sua perda, se for contra você. Por isso que a gente tem uma coisa no mercado financeiro extremamente prejudicial que se chama alavancagem. As alavancagens, o que é alavancagem? Quando você entra numa operação, a operadora lá, ela pede que você tenha uma margem. Você tem uma margem, vamos dizer que a operação, você vai comprar um contrato deixa eu me adaptar a esse painel aqui, que tem uma caneta grande, não sei se eu vou me adaptar muito bem, não, mas vamos lá. Você entra num contrato, numa operação de um contrato, essa operação, um mini contrato, ela movimenta, 10 mil dólares. A gente não sabe disso, mas é isso mesmo. Ela movimenta 10 mil dólares, um contrato do mínimo. Ou seja, para você trabalhar um contrato, na teoria, você precisaria ter 10 mil dólares lá para não trabalhar alavancado. Só que ninguém, se fosse essa regra, ninguém operaria. Muito pouca gente operaria. Então, eles criaram uma coisa chamada margem. A margem é um valor que a corretora aceita que você tenha para trabalhar com o contrato. Por que é um valor tão baixo? Hoje é R$ 150 por, por contrato, por ordem da B3. Então, o mínimo é R$ 150. Pode ter operadora, pode ter corretora que cobre mais por contrato. Porque quando você vai pegar um contrato, você compra ele no 377, por exemplo, e vende ele no 378. Você ganhou um ponto que significa R$ 10. Na realidade, você compra o 377, ou seja, 3.370, e vende ele 3.380. A diferença é R$ 10, você fica com dinheiro da diferença. A mesma coisa, o contrário, se você comprar ele a 3.770 e o mercado cair, você se desfizer dele a 3.750, você perdeu R$ 20. Então, você perdeu R$ 20, significa dizer que você teve prejuízo na operação e aqui ganha na operação. Dito isto, uma vez que a gente só fica com a diferença entre o que compra e o que vende, foi criada a questão da margem. Não é necessário que você tenha 10 mil de margem lá, porque você não vai comprar 3.770 tirar do bolso e depois receber 3.780. Você não vai tirar isso, você simplesmente vai ficar com a diferença de prejuízo ou de lucro. E aí eles criaram a questão da margem para facilitar a entrada nos mini contratos, a entrada do pessoal. Antes, eu acho que antes, no ano passado, a margem era quem dizia era a corretora. Então tinha corretora que tinha margem de R$ 15. Tinha corretora que tinha R$ 20. R$ 25. Significava dizer que você só precisava ter, com R$ 100 na conta, você movimentava 5 contratos do mínimo, com R$ 100 na conta. E aí todo mundo achava lindo, por quê? Porque você está alavancado aí em 1000 vezes, quem sabe. E aí, assim, você alavancar 500 vezes, 600, 800 vezes, você se sente bem, porque R$ 10 ou R$ 100 você usa com 5 mini contratos e pode fazer muito, porque você entra com 5 mini contratos, cada ponto vai lhe dar R$ 50. Então você vai dizer assim, pô, eu posso pegar
um ponto por dia e tô feito na vida. Pois é. Mas se você tiver um ponto contrário, você acabou sua vida. A corretora zera você lá na. Cacete, não. A corretora zera você lá na sua operação. Então, vamos falar aqui rapidinho sobre isso, a alavancagem. Então, o que é alavancagem? É quando você tem pouco dinheiro para operar mini contrato. Todo mundo acha isso lindo. Então, pega ali, põe R$ 1.000 ali e trabalha com 5 mini contratos folgado, porque a margem é 150. E quando ele leva uma ré, aí onde vem a história. R$ 1.000, você, não com R$ 1.000 não, qualquer dinheiro, mas nas operações no mercado financeiro, matemática financeira pura, não tem muito o que fazer aí, é o seguinte, existe uma coisa chamada drawdown e updown. É o quê? É quando você derruba muito a sua conta ou você ou aumenta muito a sua conta. Ou seja, você tem 1.000 e levou um prejuízo de 200, você ficou com 800, que significa 20% de perda da sua margem. Isso é inaceitável no mercado financeiro. Ok? O mercado financeiro não aceita, não é matemática financeira pura, tá? Não se aceita que você tenha uma ré de 20%. Então, nunca você vai ter uma margem de 1.000 e perder 200. Ah, por quê? Porque simplesmente você vai quebrar. E não tem problema com isso, muita gente quer quebrar mesmo. Então, tem gente que tem R$ 10.000 e bota 1.000 de cada vez. 1.000, depois 1.000, depois 1.000 e quebra toda vez. E depois, aí daí ele joga fora esses 1.000. Eu acho que vocês já passaram por isso. Eu acho, né? Não tenho muita certeza, não. Então, assim, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente não, ou melhor, não se alavanca, não. O objetivo nosso no mercado é tirar, depois de começar a ganhar, tirar a alavancagem. Então, você nunca pode levar 5% de ré na sua conta. Quando for para cima, pode receber quanto quiser, não tem problema. Mas aqui a gente está falando no risco. Então, você nunca pode levar 5% de risco na sua conta. Por dia, de risco não, de ré, de loss na sua conta. E cada operação sua tem que ter, no máximo, um prejuízo de 1%. Em operações muito boas, 1,5% ainda é aceitável. Mas o ideal é que esse número nunca passasse de 0,5%. Então, se você tem R$ 1.000 na conta, 5% dele vai dar quanto? 5% de R$ 1.000 vai ser R$ 50. Ok? Então você não pode levar, se você tem R$ 1.000 na conta, você não pode levar uma ré, um loss diário de mais que R$ 50. E aí, o que é R$ 50? São 5 pontos com um contrato. Caralho, velho, é isso mesmo? Só isso? É isso mesmo, só isso. Se você levar mais que 5%, você vai à bancarrota. Por quê? Porque a volta, dos 5% é mais difícil do que você cair. Por exemplo, quando você tem 1.000 e perdeu 50% desses 1.000,
Você ficou com 500. Para você voltar para o zero, para você voltar para os 1.000, você tem que conseguir um gain de 100% desses 500 que sobraram. 100% desses 500 que sobraram para você voltar para 1.000. Se você levar um prejuízo maior ainda, de 700, 800, você não volta mais. Esquece. Você não volta mais para o dinheiro que você estava, né? Nem para ficar no lucro. É com o dinheiro que você estava. Eu estou falando de 50%. Só que 5% você fazendo isso 10 vezes, dá os 50%. E aí acabou. Beleza? Então, assim, é não alavancar. O grande lance aqui seria não alavancar. Mas não tem como a gente trabalhar sem não alavancar. Por quê? Porque ninguém tem tanto dinheiro assim para colocar lá. Então, a gente aumenta a nossa exposição, nosso risco fica maior para que a gente faça, para que a gente consiga operar. O Thales está reclamando aqui que assim fica muito engessado para trabalhar. É isso mesmo, é isso mesmo. Não fica engessado, não. Você tem que ter essa consciência para você saber que tem que desengessar, vamos chamar assim. Então você vai trabalhar alavancado de qualquer jeito, porque você não tem dinheiro. Como você não tem dinheiro, você vai trabalhar com um X e com uma margem de segurança. Vamos botar aqui um valor hipotético aqui, 10 mil. 10 mil reais. Com 10 mil reais, quantos contratos eu posso operar? Porque pela margem de 15 mil reais, pela margem de 150 reais, eu posso trabalhar com 100 contratos. 150 vezes 100 dá 15 mil. Opa, 150 vezes 100 dá 15 mil. Então, eu poderia trabalhar com 100 contratos, mas não é assim que funciona. Você tem 15 mil de margem lá. Sua perda por operação, você vai fazer uma margem de 1%. Então, 15 mil, 1% dá 150 reais. 150 reais. Então, 1%, você com 15 mil, para perder 1%, você vai ter a possibilidade de trabalhar para perder 150 reais por operação. Daqui a pouco eu sei uma pergunta. Por que você está falando em perder, perder, perder? Porque a única coisa que a gente tem certeza no mercado é que quando entra, não sabe como sai. Então, você entra na operação e você não sabe como sai dela. Se positivo, se negativo. Então, a gente tem que pensar sempre naquilo, na única coisa que a gente controla, que é o risco. Então, meu risco por operação, com 15 mil, 15 mil reais, é 150 reais. 150 reais, eu vou trabalhar quantos pontos? Se eu trabalhar com um contrato, são 15 pontos, não é isso? Sim. 15 pontos. Se eu trabalhar com 2, são 7,5. Se eu trabalhar com 3 contratos, vai dar 3, 4, 3, 4, 3,5. É isso mesmo? Não. 3 vezes 4, 12, dá 4 pontos. E assim vai. Se eu trabalhar com 4 contratos, dá 3 pontos, vamos botar. Então com 150 reais por perda, por operação, eu posso trabalhar com 4 contratos e levar 3 pontos. Ok. Então eu posso trabalhar com 4 contratos e levar 3 pontos. E você está limitado a perder 5% desse valor no dia. 5% desse valor é R$ 750 reais. R$ 750 reais, você no dia 5% desse valor. Ou seja, você pode levar 5 stops de R$ 150 reais. E acabou.
Quantos contratos você vai trabalhar? Até 4. Por que você não põe 5 aí e tal, para ser 3 pontos, arredondinho? Que aqui tem custo, tem tudo. Pelo seguinte, quanto mais, aquilo que eu falei no início, quanto maior o seu risco de exposição, maior a sua queda. Maior o seu gain também. Mas o gain a gente não controla, a gente só controla o loss. Eu só posso dizer para o mercado assim, mercado, eu vou entrar e se der errado eu vou sair com R$ 150. Se der certo, eu vou levar até onde a vaca tossir. Mas se der errado, eu vou tirar meus 150, eu vou entregar para você só R$ 150. Por quê? Porque eu só vou levar 5 stops no dia, de 150, claro, porque está limitado a 750. E você vai. O gain é a sua meta. Beleza? Vamos agora. Vocês estão entendendo até agora? Sim. Entendeu, Thales? Como não tem engessamento aqui, isso aqui é matemática financeira pura, matemática pura, não tem o que fazer. Se você não seguir isso, você quebra. Simples assim. Então, assim, eu fiz com a margem de 15. Cara, mas eu só tenho 6.000. Eu não tenho mais que 6.000. E eu quero trabalhar com um contrato, com 6 contratos. Até 6 contratos. Beleza. Olha, entendo agora a questão da alavancagem. 6.000, você só pode levar R$ 300 de stop do dia, top dia, e você só pode levar 60, que é 1%, R$ 60 de stop por operação. Aqui é por dia, aqui por operação. R$ 60 por operação são 3 pontos com 2 contratos. Então, eu nunca aconselho vocês estoparem com menos do que 3 pontos, a não ser em situações muito específicas. Mas estopar com menos de 3 pontos é praticamente estopar toda hora. Eu estopo com bem mais de 3 pontos, assim, o meu stop é financeiro, não é por ponto, mas aqui eu já estou dizendo para vocês, o stop é por ponto. Então, 60 de stop por operação. Eu estou dizendo ponto, mas estou dizendo R$ 60, R$ 300 financeiro. Então, no dia você só pode stopar 300 e 60 por stop. Você só pode trabalhar com 2 contratos, não mais do que isso. Se você trabalhar com 6 contratos, você está arriscado para ter 60 de stop, você vai stopar com 1 ponto. Cara, 1 ponto não se estopa com 1 ponto, a não ser em situações extremamente específicas. Uma absorção, coisas técnicas de operação que vocês não têm. Quer dizer, o Thales tem, o Thales já tem, mas é porque ele já está há bastante tempo aqui a gente remoendo isso aqui. Mas você não vai conseguir estopar com 1 ponto, com 6 contratos. Você vai estopar com 5 contratos, menos você vai botar 1 ponto e vírgula 2. Não existe. Então, vamos botar 1 ponto e meio. 1 ponto e meio com 5 contratos. Se você vai usar 4 contratos, segue a proporcionalidade. Você não pode estopar nem 2 pontos. 2 pontos dá 80. Então, assim, eu não aconselho ninguém a estopar com menos do que 3 pontos. Mas isso é baseado na volatilidade que o mercado tem. Tem dia que o mercado está volátil que o stop é 7 pontos, 6 pontos, 5 pontos. E aí fica difícil de trabalhar. Então, assim, se eu estopo com 6 pontos, como é que eu trabalho para fazer dinheiro? São 6 pontos, não, R$ 60. Você simplesmente trabalha alavancado.
Você aumenta o seu stop de 60 para 80, para 90, por exemplo. Ou seja, sai da regra do 1% e você aumenta o seu stop do dia para o dobro também, para 400, 500. Por quê? Porque você vai alavancar a sua mão. Então, você alavancando a sua mão, você vai correr mais risco de quebrar. Você vai correr mais risco, porque se você leva uma ré, que é a única coisa que você pode levar com consciência é o loss, você não sabe se o mercado vai a seu favor ou vai contra. Estatisticamente, o mercado zigue-zagueia para cima e para baixo, mas tem números estatísticos que ele tem alguma reação em determinados pontos, e é em cima disso que a gente trabalha. Então, você consegue gerenciar a sua mão com 6 contratos, com 6 mil na conta, consegue, mas você vai ter que alavancar. Por quê? Porque você não consegue levar stop de R$ 60. Então, você vai levar stop de 80, 90. Para isso, você vai aumentar em 5 vezes o valor do seu stop no dia. Então, aqui você aumenta para R$ 450, aqui R$ 400. Meu stop por operação é 100. Você vai aumentar o stop no dia, 100, 1.000 não, 100. Você vai aumentar o stop no dia para 500. Lembrando que 500 dos seus 6.000, você está comprometendo aí 8% do seu patrimônio. Mais de 8% do seu patrimônio. Isso é quase inaceitável. O mercado financeiro sabe que no longo prazo a pessoa quebra. Então mas o mercado financeiro não, é a matemática pura também. No longo prazo você quebra, se você mantiver isso por muito tempo, essa alavancagem. Por isso que a primeira coisa que uma pessoa está no mercado que começa a tirar dinheiro tem que fazer é desalavancar. Desalavancar o mais rápido possível, o mais forte possível. Não tem como você alavancar ou você trabalhar alavancado ad eterno. Você trabalha por um tempo alavancado? Trabalha. Você trabalha por um tempo alavancado porque você não tem o dinheiro. Mas você vai fazer o dinheiro no mercado, caso você já saiba operar. E aí você vou dar um exemplo de desalavancagem. Você tem 100 mil na conta. E você vai levar, seguindo 1%, você vai levar 1.000 de loss e 5.000 por dia de loss no dia. 1.000 por operação, 5 operações, dá 5.000, você está fora. Seguindo essa regra, você poderia trabalhar com um monte, uma penca de contratos aqui para poder ganhar, para poder perder R$ 1.000. 10 contratos são 10 pontos com 10 contratos. Ou são 5 pontos com 20 contratos. Então, você pode carregar a mão nisso aqui ou desalavancar completamente. Ou seja, você vai trabalhar com 10 contratos. Por exemplo, você vai trabalhar com 10 contratos. Quando você levar um loss, você vai perder, ao invés de 1.000, você vai perder 300. E com 1.500 você para o dia. 1.500 é 1,5% dos seus 100 mil. Nem mexe com o seu valor, com o seu saldo na corretora. Ou seja, você está desalavancado. Esses 1.500 significa um dia e meio de gain para você, por exemplo. Um dia de gain para você, por exemplo. Então, você está completamente desalavancado. 1,5% que você está perdendo no dia. Se você tiver mais dinheiro ainda, você vai desalavancando mais ainda. Lembrando que esse dinheiro não precisa ser só dinheiro, não. Pode ser outras coisas, mas tem que estar lá na corretora. Então, assim, você com 100 mil, com 150 mil, com 200 mil, você trabalha com alavancagem aí de 0,7%, 0,8%. O ideal é você trabalhar sempre com alavancagem
total do dia, não estou dizendo por operação, de menos de 1% no dia. Ou seja, eu estou quase chegando lá. Minha desalavancagem está abaixo de 1%. Tá abaixo de 1%. Mas eu quero que chegue a 0,5%. Então, assim, o que é que eu estou fazendo? Desalavancando cada vez mais. Embora eu trabalhe com um número de contratos alto. Mas por quê? Porque eu ganho e deixo na corretora. Na verdade, não deixo na corretora. Eu compro ações, opções e tal. Mas que serve de margem. Então, eu trabalho. As pessoas têm que procurar trabalhar desalavancado. Por isso que a galera diz: vou ali resolver, vou ali botar 2.000. Aí põe 2.000, aí leva um loja, o objetivo dele no dia 300, faz sentido nenhum, e o loja do cara é 500, faz sentido nenhum. Nenhum. Mas ele tirou de onde? Tirou do vento que passou e não sei o quê. Então, qual é o tamanho da sua mão? O tamanho da sua mão depende do tamanho da sua conta. Depende de quanto de margem você tem lá. Se você tem menos de que R$ 1.000 de margem, não dá nem para conversar. Não dá nem para conversar. Por mini contrato. Então, assim, estou dando exemplos claros, por exemplo. O Thales vai entrar na Real aí a semana que vem. E ele pretende trabalhar com 6 mini contratos. Ele vai trabalhar nessa conta que eu fiz agora, de 6.000 alavancado. Ou seja, ele vai correr muito mais risco do que eu, por exemplo. Meu risco de quebrar diminui a cada dia, porque eu desalavanco todo mês. E aí eu diminuo a cada dia. Posso quebrar? Bem difícil, mas posso. Agora, quem trabalha alavancado, quanto mais alavancado, mais a possibilidade de quebrar. E aí quanto é que eu levo? Como é que eu trabalho esses contratos? Detalhe, quem trabalha com um contrato, eu aconselho nem a fazer, porque ele não ensina nada, você não aprende nada do essencial. O essencial é você saber gerenciar a sua mão, e você com um mini contrato não sabe, porque é entrar e sair. Entra e torce. Se for a seu favor, vai. Se for contra você, stop. Então, eu não tenho o que gerenciar com o mini contrato, não ensina absolutamente nada e não leva você a canto nenhum, porque você não faz dinheiro com um mini contrato. Ninguém faz. Eu vou fazer R$ 1.000. Você leva um tempo, faz até, mas leva um tempo. Então, assim, já fiz replay com um mini contrato, já saí positivo, saí. Tá, por quê? Porque eu sei fazer as operações, mas não tem muito o que fazer. Eu nunca consegui fazer muito dinheiro com mini contrato. Quando eu pulei para 3 mini contratos, aí eu vi que a coisa era diferente, eu tinha muito que aprender, que era gerenciar a mão. Quando eu achei que sabia, que eu aumentei para 5, 6, eu acho, aí eu vi que eu não sabia merda nenhuma, eu tive perdendo tempo o tempo inteiro. Estou perdendo meu tempo, não aprendi nada mesmo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com 10 contratos. Aí foi quando eu aprendi a fazer as coisas direitinho. Por isso que eu aconselho a trabalhar com 10 contratos para cima. Então, 10 contratos para cima, você vai ter que trabalhar aí com uma margem, eu acho que eu calculei R$ 20.000. É só fazer a conta de novo, 20K, 1%, 5%. 1% dá 200, 5% dá 1.000. Você perde 1.200 por operação, com 20K. Então, com quanto você trabalha aqui para fazer 200 por operação? Você trabalha com 10 contratos, 2 pontos, não dá. Então, você vai trabalhar com 5 contratos para estopar com 4 pontos. É isso mesmo? É isso mesmo. Não tô levando em consideração os custos, não.
Então dá 2.000, exatamente, que eu ia falar, Thales. Thales escreveu ali, dá 2K por mini. Dá 2.000 por operação. Ao invés de você, a margem lá que a corretora coloca é R$ 150, você vai trabalhar com R$ 2.000 por mini contrato. E aí você desalavanca um pouco. Então, eu nunca aconselho as pessoas trabalharem com menos do que isso. Vai trabalhar, sabe que está alavancado, e a alavancagem vai levar você a quebrar. O que você tem que fazer é, antes de quebrar, conseguir se desalavancar todo mês. Então, você não pode, você tem que ver o valor. Ah, eu tenho 1.000. Esquece, não faz nada. Guarda esse dinheiro para fazer mais. Ah, eu tenho 2. Você vai trabalhar com um mini contrato no máximo. Ah, eu tenho 3. Fica por isso mesmo. Eu tenho 4. Aumenta para 2 mini. Ah, eu tenho 5, 6, 7. Eu vou aumentando de 2 em 2. Não. Não. Já era para começar com pelo menos 3 mini. Menos do que isso, eu acho perda de tempo. O ideal seria 6 mini no mínimo. E aí você trabalhar com 6 mini, no mínimo. Depois que aprender a fazer as coisas, trabalhar com 12 mini, 10 mini pelo menos. E depois, e aí pronto. Quando você começar a trabalhar com 10, 12, 15 minis, aí você já sabe fazer. Você já está tirando dinheiro do mercado. E aí você já sabe, se não sabe, já fica mais fácil o processo de aumentar a mão. Aí eu entrei com. Eu ganho. A primeira coisa, vou botar bem grande aqui, para entender. A primeira coisa que você tem que fazer quando entra numa operação é tirar o risco, ou pelo menos diminuí-lo. Tirar o risco é a primeira coisa que você tem que fazer numa operação, ou diminuí-lo. Como é que você tira o seu risco de uma operação que você entrou com um mini contrato? Fala aí, sabe, Thales, o Hélio, sabe como é que você tira o risco de um mini contrato? Não, só sei. Não tira, não tira. Não existe retirada de risco para um mini contrato. Motivo pelo qual eu não aconselho ninguém trabalhar com um mini contrato. Nem com 2, nem com 3. Isso, fica engessado. Você não faz nada. Você vai lá, entra na operação, aí você vem para cá, compra um mini contrato e torce para ele andar. Se ele for para trás, você estopa. É mais ou menos isso. Se você for com 2 mini contratos, como é que você tira o risco? 2 mini contratos, você entra aqui a 100, 3.100. 2 mini contratos. Comprado. Você compra 2 mini contratos a 3.100. Quando ele chegar a 3.102, você larga um. Esse seu preço você largou com 2 pontos, vai para o 3.099, 98. Você vai ficar com um no 3.098 e o seu risco, seu stop seria R$ 30. Acabei de mostrar como é que calcula o risco. Vamos dizer que seu stop seja R$ 30. E você vai pagar 10 só. Você diminuiu o seu risco com 2 mini contratos. Está no 3.298, você largou no 3.302, e se andar mais 2 pontinhos, você larga o outro. Você vai largar tudo no 3.104, e a operação ficou com 6 pontos. Do 3.098 para o 3.104. E se você entrar com 3 mini contratos? Você vai entrar com 3.100,
E aí ele vai para frente. 2 pontos, 302. Você larga um mini contrato. Seu preço cai para 3,099, com 2 contratos. Aí andou para o 104. Você, 304, você larga mais um contrato. Seu preço do 3,099 vai para o 3,097,5. 7,5, vou botar aqui mais ou menos. Estou calculando aqui. E você fica com um mini contrato. E aí você deixa andar. Chegou, subiu lá, tem uma barreira lá no 310. Você quer levar até perto? Leva mais 2, 3 pontos do 104 aqui, 307 você sai. Leva 9 pontos, 8, 9 pontos e meio na operação. Pô, aqui eu levei 9,5, aqui eu levei 4, e se for com um mini, você vai levar 2 ou 3 e acabou. É isso. Por quê? Porque você tira o seu risco. Quando você tirou do zero, com 2 contratos, caiu para o 0,98, ele, seu risco que era estopado em 3,097, seu risco estava controlado. Você poderia pagar só R$ 10 e não 30, como estava previsto. 30 ou 60, como estava previsto. Aí você vai pagar só 10. Por quê? Porque está só um ponto do seu. Pô, então tira o risco, tira o risco. Diminui bastante o risco. E aqui você não tinha mais risco nenhum depois da segunda. Por isso que eu sempre digo, minha primeira parcial ela é para diminuir o stop. Aqui, que é essa situação. A segunda parcial é para zerar o stop. E é essa segunda situação aqui. E a terceira eu levo para que é para maximizar o gain. Se o mercado for a meu favor, é isso. Se o mercado for contra mim, eu pago o stop menor. Aqui, com uma parcial, eu diminui meu stop para R$ 10. Com uma parcial, eu diminui meu stop também para 2 e a 40 e poucos reais. Para R$ 50 aqui. Então, você, Oi. para mim entender melhor, tem como o senhor fazer isso na prática? Um simulado? Tem, tem. Mas agora, você quer isso? É, para mim entender melhor. Não, pode acabar a explicação aí, depois se eu quiser voltar aí, pode voltar. Ah, eu faço, eu mostro para você na prática aqui, já já, Tá. no próximo replay. Então, assim, então você tem que saber como fazer o gerenciamento da sua mão e tirar o seu risco quando você entra na operação. É a primeira coisa que você tem que fazer quando entra na operação é tirar o seu risco. Não tem essa história de qual é o meu gain. Uhum. Não, não tem isso. Eu tirei o meu risco? Tirei. Ok. Agora deixa eu ver meu alvo, onde é que vai ser. E assim, tem muito contrato? Tira o risco e leva o mais longe que você puder. Tem pouco contrato? Não tem o que fazer, cara. É tirar o risco e largar quando o mercado lhe der mais 2 pontos, 3. Porque você não pode, o que não pode acontecer é deixar voltar. Eu sempre estou falando deixar voltar. Tem uns conceitos que a gente aprendeu, tem outros nomes por aí, mas que a gente aprendeu assim. É, eu já sei qual é o máximo stop por operação. Eu sei qual é o máximo stop que eu posso levar por operação. Mas eu preciso saber até onde eu levo minha operação. E isso depende do número de contratos que você tem. Não depende da sua vontade. Depende do número de contratos que você tem. Então, se você tem um contrato, eu não vou falar um contrato porque eu não opero mais, não leva ninguém a nada. Mas se você opera com um contrato, seu stop tem que ser o tamanho pô, seu gain tem que ser o tamanho do seu stop. Porque senão não faz sentido nenhum você operar com. Na verdade, para mim, não faz sentido nenhum operar com contrato.
Se você tem 6 contratos, muito provavelmente você vai precisar soltar 3 ou 4 para sair, para zerar o risco. Significa dizer que você vai ter 3 ou 2 para rentabilizar. Então, para você rentabilizar, você vai ter só 3 ou 2 contratos, dependendo se você soltou 3 ou 4. E aí, que você trabalha com 12, ou 10, 12 contratos, você consegue tirar o seu risco com uns 4, 5 ou 6 contratos. Ou seja, você vai ter 6 ou 7 para rentabilizar. Quanto mais contrato você tiver, na hora que você tirar o risco, se o mercado for a seu favor, com um contrato você não ganha bulhufas. Ganha o máximo que você ia perder. Mas com 6 contratos, por exemplo, se for a seu favor, você consegue fazer bastante. Mesmo sendo 2 ou 3. Porque você deixa andar 2 pontos, larga um, deixa andar mais 2 pontos, larga outro. E acabou. Para a operação para você, acabou. Quem tem 12, 15, 20, 50, 100 contratos, ele vai conseguir tirar o risco dele com um percentual mais ou menos igual. Você pode ver aqui que eu estou botando aqui em torno de 50% do valor dos seus contratos para você tirar o seu risco. 50%, 60% da quantidade de contrato para você tirar seu risco. E o resto é gain. O resto é gain. Então, você bota 50 contratos, quando você larga 20, 25 contratos, às vezes 30, você tirou totalmente seu risco. E aí você fica com 20 contratos, 25 contratos ainda. 20 ou 25 contratos para rentabilizar. Vai longe esse negócio. Aí você pega 50 contratos, tem que tirar o risco e ir embora. Tem gente que quando você tira o risco, quando você está tentando tirar o risco, solta até mais do que 50%, 60%. Só que não vai rentabilizar. Como não vai rentabilizar, é uma operação ruim. E se é uma operação ruim, é melhor você sair. Por exemplo, você foi lá e tomou 50 contratos, vou botar aqui, 50 contratos no nível de preço aqui, 5,100. Agora está em 5,112. 5,100. Aí subiu, você comprou, subiu. Quando subiu 2 pontos, você largou 10. É muito fácil operar com 50 contratos. Você vai ver que você chega lá rapidinho, viu, Thales? Se conseguir fazer normalmente com 6, você vai ter. Eu já aconselho, trabalhou com 6, conseguiu margem, já pula para 10 contratos, 12 contratos. Depois é 20 contratos, 30, 50, 80, 100, e assim o céu é o limite. Acho que foi essa a minha cadeia, foi essa daí. Então, assim, se você compra 50 contratos a 5,100, quando ele for para 5,102 e você largou 20 contratos, você já botou aí R$ 1.000 no bolso. Então, R$ 1.000 no bolso já é dinheiro, quando você fez a primeira parcial. Se você quer levar mais e sair liberando 5, depois 2, depois 3, ele for a seu favor, com esses 50 contratos, fácil, você faz R$ 2.000, 2.500. Mas você não trabalha com 50 contratos entrando, eu não trabalho. 50 contratos entrando assim na lata. Minha entrada máxima por enquanto, 30. Entendeu? Então, assim,
Não adianta trabalhar com um contrato. Então, isso aqui tem que ser banido de qualquer operacional. Não adianta trabalhar com um contrato, 2 ou 3 contratos. Ah, eu só tenho margem para 3 contratos. Ó, está perdendo tempo. Porque se ganhar dinheiro com 3 contratos, ganha com 6, ganha com 10. E aí está perdendo tempo. Por quê? Porque é só botar margem lá para 10 e tocar a ficha e aí sim começar a tirar dinheiro do mercado. Então, assim, não aconselho ninguém a trabalhar com menos do que 6 contratos, no mínimo. É o mínimo mesmo, tá? E o ideal mesmo vai ser quando você trabalhar acima de 10 contratos. 10, 12 contratos, 15 contratos. Aí é onde você vai ver a coisa fluindo, entendendo melhor o mercado, entendendo as coisas direitinho. Beleza, galera? O que é que vocês. Eu sei que tem muita informação, Thales, mas é isso. Se você não entender isso, você morre. Então, essa história de que, eu peguei um contrato e peguei R$ 300, conversa mole para depois dormir. Vai fazer, o mercado vai dar a oportunidade de você tirar isso aí. Não é que o mercado não vai deixar, vai. Uma vez, outra vez perdida, vai. Mas a cachapante maioria das vezes não tem jeito. Você não consegue. E aí, quando não consegue, é assim: faz um dia, pega R$ 200, outro dia perde, porque não tem noção de gerenciamento, perde 500, perde 1.000. Eu vi um caboclo esses dias para trás aí, perder 2.000 e pouco do que ele fez em 3 meses. Estava regrado, 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 quando foi esses dias aí. Levou a ré, não soube, botou mais contratos, não sabia o que fazer, tchau. E aí perdeu o que ele conseguiu em 3 meses, porque não soube gerenciar o risco, não soube fazer nada. Ok? Então, assim, deu para entender? Sim. Mais ou menos, né? É muito pouco. Beleza, mas é isso. É como você gerenciar seu risco, como gerenciar a sua mão. Outra coisa que eu vou passar aqui só rapidinho, antes da gente ir lá no replay para você ver como é que isso funciona, Uhum. é, é o seguinte: todo trader, todo trader que seja profissional, ele tem um plano. Tem que ter um plano de trade. Esse plano de trade tem que seguir a risca, chova ou faça sol. Então, assim, como é que eu até passei esse plano para o Thales e para o Antônio. Eu não sei o quanto eles ainda seguem, mas é impressionante. Eu sigo. E olha que eu sigo porque já faz parte da minha rotina. Então, assim, acordar cedo e completamente descansado, fazer meditação, o corpo descansado, mente tranquila, leve, tirar o estresse, seja lá do que for, ansiedade, problema, qualquer coisa desse tipo vai atrapalhar no mercado. Tem que vir para o mercado como você vai para a sua empresa. O mercado é a sua empresa. Então tem que vir descansado, tem que estar com a mente livre de problemas para focar no mercado, focar em aprender. Se sentir bem, comer alguma coisa, não exageradamente, se sentir bem para começar o dia. E aí, quando começa o dia aqui, você tem que, primeiro, olhar os pontos do dia anterior, o intraday que você marcou. Vai lá e anota os principais pontos. A gente tem uma planilha que a gente usa para isso. E tem uma. Mas você pode marcar no gráfico também. É visual. Então, no gráfico, talvez seja melhor para muita gente, inclusive para mim. Meus pontos intraday eu marco no gráfico e depois na planilha. Está começando, aí assim, analisa os pontos.
Opa, analisa esse ponto ontem foi legal, esse também, esse aqui passou, tá. Deixa só os pontos principais lá. E aí você vai tradar esses pontos. Se você confia naquilo que você fez no dia anterior, você vai tradar esses pontos. Você vai esperar o mercado abrir e vai tradar os pontos do dia anterior para saber o que foi que aconteceu. E vai fazer trade naqueles pontos. Ah, não, Maria, não muito aleatório. É isso mesmo, o mercado é aleatório. Então, assim, a abertura é bem volátil. Volatilidade e gente nova no mercado não combinam. Eu gosto muito de volatilidade. Por quê? Porque ela mexe o mercado e eu gosto quando o mercado mexe com violência. Por quê? Porque a maioria das vezes eu acerto o lado e aí eu nado de braçada. Mas não operar notícia, não operar abertura, que gera volatilidade, isso aí é imperioso. Até hoje o Antônio não opera notícia. Thales às vezes faz uma graça, mas o Antônio não opera notícia. Então, operar abertura, que fica volátil, operar notícia, tudo isso não pode fazer. Você só pode definir um ponto de entrada, e é antes de você entrar, se você tiver o stop técnico. Hoje eu faço stop meu financeiro, mas em determinadas situações bem específicas. A maioria dos meus stops são técnicos. E o que é stop técnico? É stop que é feito numa acumulação de compra ou de venda, num suporte ou numa resistência. Então, não fazer de jeito nenhuma operação se você não tiver um stop. Não existe stop em pontos. Stop é técnico, é antes ou depois de uma resistência. É depois de uma resistência, depois de um suporte, ou um ponto. Ah, tem uma resistência ali no 3,100. Pô, eu vi que tem um 3,100 é uma resistência. E eu tenho um ponto logo abaixo, eu tenho que ter o meu stop técnico. Eu posso stopar abaixo da resistência. Mas se ele romper a resistência, eu tenho que estar pronto para isso. A gente nunca sabe para onde o mercado vai. Nunca. Tem que gravar a tela todo dia. É outra coisa. Gravar a tela todo santo e glorioso dia. Para quê? Para você rever a sua tela, os seus pontos, suas operações. E todas as operações precisam ser explicáveis. Ou seja, eu vou comprar ali porque eu tenho um stop ali e por causa do que esse ponto é assim, 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 assado, eu vou comprar ou vou vender nesse ponto. Por isso, meu stop é ali. A única coisa que você sabe direito no mercado é o stop. Você não sabe onde é o seu gain, você não sabe se vai dar certo ou errado, você não sabe lufas. Você só sabe que o que você vai estopar com X ponto e ponto final dos olhos. Não tem nada diferente disso. Entrou, beleza, acertou, beleza, sem empolgação. Levou mais, tal, não sei o que, beleza, sem empolgação. Levou um stop, epa, leva o menor stop possível, dentro do seu gerenciamento. Opa, vou estopar, vou entrar comprada ali e vou estopar ali. Está dentro do meu gerenciamento isso aí, ok. Então eu vou fazer isso. O mercado foi, você fez uma parcial, ele voltou. Ah, agora eu vou alongar meu stop, porque agora eu fiz uma parcial, está mais baixo. Não, senhor. Tem que ser disciplinado totalmente. Levou um stop, beleza. Levou de novo? Para. Você ainda não viu eu fazer isso, mas os meninos já viram fazer isso demais. É levar um stop, geralmente no início do dia. Aí eu vou e o movimento do mercado vai, eu achei que acertei, errei, levo o outro em cima. Imediatamente eu paro.
Ah, mas o mercado está andando. Foda-se o mercado, eu paro. Eu paro por quê? Porque eu não estou acertando as operações e a minha cabeça vai banzear, vai ficar maluca. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Parar para botar a cabeça no lugar, tomar uma água, não sei o quê, e depois voltar. Então, assim, quando a gente não para, a tendência é acabar o dia. É acabar o dia. Outra coisa, fazer esse negócio de, eu estou fazendo porque é um simulado aqui e tal. Isso é altamente perigoso, porque você vai acostumar sua mente a fazer errado. E quando tiver que fazer certo, ela não vai saber o que fazer. E aí são nesses dias que você bota a mão pelas pernas, aumenta o número de contratos, o mercado vem contra, você quebra. Aí, exatamente, o Tali disse, você não leva a sério desse modo. Exato. Se você não fizer do jeito que tem que ser feito, você não leva a sério a coisa e aí fudeu. Literalmente lascou tudo. Entendeu? Geralmente, oi? Entendi. Geralmente a gente leva stop e tem a possibilidade de parar antes de levar o stop do dia. Por quê? Porque você percebe, você tem que se conhecer e perceber que você não está lendo o mercado direito. Acabou. Se você quiser seguir isso, Hélio, você vai ter que gravar a sua tela, exportar o relatório de performance para uma planilha, colocar no BI de controle que o Antônio fez, e você vai Certo. fazer análise semanal disso aí, vai ficar aberto para que eu também acompanhe. Tá ok. Rever a gravação e tal. E a última coisa, a última recomendação é assim, as operações, quando você tiver, você está estudando aqui. Uhum. Então, você precisa eu sei que você está em casa, e isso é difícil. Né? É difícil. Tem menino, tem mulher, tem isso. Mas eles precisam ficar fora do seu local de trabalho. Você precisa ter a mente mais focada possível em Entendeu? tudo. Eu sei que é difícil em casa. De vez em quando tá, ele está lá estudando, aí a avó dele entra no quarto dele. E aí ele, que é, avó? Pelo amor de Deus, eu estou estudando, não sei o quê. Mas tem que ter, eu sei que suas baby estão aí, sua mulher também está, mas Uhum. não tem jeito. É preciso entender que de 9 a meio-dia, de 9 às 11, você que define, tem que você ficar completamente focado nisso aqui, senão você vai aprender nada. Vai perder seu tempo, vai perder tudo. Uhum. Beleza? Tranquilo, Sensei. Vamos lá. Vou compartilhar aí, vou compartilhar minha tela. Fala aí um dia para a gente olhar o replay. Tá. Fala aí, Thales. Um dia para a gente fazer o replay aqui agora. Pode ser o de ontem. Não, não. Eu lembro tudo, cara. Eu lembro tudo. Botar qualquer coisa pertinho, eu vou lembrar. Aí não é justo. Espera aí, Tem que então, que ser eu vou da lá de falar. 2021, que eu não lembro mais nada. Gera aí, Thales. Então, vocês vão sugerir aí, eu vou ali desligar o alarme 22 ali. de janeiro de 2022. 22 do 3, quer dizer. 22/3, De 2022. 2 de março de 2022. O que é que teve nesse dia? Esse dia.
22 de março de 2022, o que é que teve nesse dia? Deixa eu olhar aqui, peraí, só um minuto. Não, só para saber, você escolheu aleatoriamente? Não, eu tenho anotado no caderno aqui. Tem anotado que foi um dia que você se arrebentou, foi isso? Operando com todas as técnicas, um loss de 2.243. Arrebentei. Você só pode estar de sacanagem. Você perdeu 2.000 conto nesse dia? Foi. O Otário caiu da cadeira lá. O Otário caiu da cadeira. Eita. Aí eu não conhecia o senhor ainda, né? Assim, conhecia, mas não sabia que o senhor fazia trade. Na verdade eu faço trade, day trade, swing trade, descansa trade, que vem a moto. Então, mas aí, nessa época aí, eu não sabia que o senhor fazia. Uhum. Não, Entendeu? eu conhecia lá do Ronaldinho só. Só conhecia do Ronaldo. Tá, deixa eu carregar, deixa eu desligar aquele alarme ali, tá me enchendo o saco. Tá. Ah! Peste bubônica. Pronto, tô de volta. Tô de volta. Estão vendo a tela aí? Tá não, tá não. Não. Então, compartilhei. Agora sim, né? Vamos lá. Vamos começar esse dia, não sei o que aconteceu, mas se você levou uma ré tão grande, com certeza não. Eu vou deduzir que esse mercado foi direcional. Acertei? Foi. Porque a galera, quando leva uma ré desse tanto, é porque não estopa e fica tentando recuperar. Aí, sinal que o mercado foi direcional e você lascou.